irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Hoje, dia 15 de março de 2020, estamos aqui na igreja, eu, Daniel, o Eider, gravando esse vídeo para os irmãos, porque não podemos hoje estar juntos, como comunidade, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, em decorrência do Covid-19. Ou seja, a nossa cidade está trabalhando, todas as pessoas, muitas igrejas fecharam hoje, estão transmitindo os cultos ao vivo ou fazendo uma gravação como nós e passando para os irmãos. O importante é que as paredes da igreja não nos detêm, nós passamos para fora, nós somos chamados para fora para pregar o evangelho a todas as pessoas. Espero que a palavra de hoje ela possa vir ao encontro do teu coração, te abençoando, guardando e te livrando de todo o mal. Tá joia? Vamos orar pedindo que o Senhor nos ilumine. Amém? Graças te damos, Deus, pelo dia de hoje. Nos lembramos, Deus, dos irmãos que estão nas suas casas, nos hospitais, nas UTIs. Pedimos sobre eles a tua bênção, a tua guarida. Pedimos que o Senhor possa estar restaurando a saúde de cada um deles. Ó Deus, também nos lembramos, Deus, deste vírus, desta pandemia, Deus, que tem assustado e tem feito com que a população tome mais cuidado. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa aplacar, Deus, o alastramento desta doença, deste vírus, que o Senhor possa guardar os velhos, as crianças, os jovens, guarda a tua igreja, protege a tua igreja. É o que nós pedimos a ti em nome de Jesus. E na leitura do teu evangelho, pedimos que o Senhor possa nos iluminar para que possamos entender o que tua palavra diz e nos fala no dia de hoje. Pai, que esta palavra encontre guarida no meu coração e no coração dos meus irmãos que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, e de alguma forma essa semente possa crescer e possa dar frutos. É o que eu oro ao Senhor no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, a reflexão de hoje ela tem por título Samaritana, uma mulher movida pela graça de Deus. E o texto é o texto do Evangelho segundo João, capítulo 4 em diante. Eu vou estar compartilhando, como sempre faço, aqui na igreja. Não vou ler todo o texto, vou ler os versículos, comentar, e assim a gente vai remir tempo, tá bom? Então diz assim o texto do Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para Galiléia. Ou seja, Jesus exerce o seu ministério, João também exerce o seu ministério, como nós também exercemos o nosso ministério. E o interessante é que um grupo de fariseus que não apreciavam João e também não vão apreciar Jesus, questionam e começam a jogar intrigas. Ou seja, uns estão batizando mais do que os outros. E o texto, a narrativa de João vai nos dizer que, na verdade, Jesus não batizava, que quem batizavam eram os próprios discípulos, Então era necessário que Jesus voltasse para a Galileia. O evangelho é assim. Nós, quando estamos exercendo o nosso ministério, o Senhor nos leva para uma cidade, nos faz regressar para a cidade que saímos, nos leva para outra cidade e assim. O evangelho, ele é dinâmico. O evangelho da Boa Nova, ele sempre está caminhando, ele não é estático. Então, a nossa espiritualidade também não pode ser uma espiritualidade estática, parada. Nós precisamos nos movimentar como as águas dos rios, como Jesus, porque isso gera vida em nós. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus tinha 3 opções para voltar à Galiléia e não passar por Samaria. Ele poderia ir ao norte ou ao sul ou encurtar um caminho. E esse caminho era o caminho que ele deveria traçar e passaria, consequentemente, Samaria. Existia uma rixa que não era daquele tempo, mas de tempos anteriores, entre os samaritanos e os judeus, porque os samaritanos
eram judeus mestiços, que na antiguidade haviam se misturado, casado com pessoas que não eram israelitas e haviam também abandonado a fé no Deus Javé e haviam feito um sincretismo diante das religiões as quais eles estavam convivendo. Então existia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos, eles não se davam bem. Engraçado, ou interessante, melhor dizendo, que Jesus, sendo judeu, os seus discípulos sendo judeus, Jesus faz uma opção por passar por Samaria. Jesus adentra Samaria. Isso nos ensina hoje, como igreja de Deus, como povo de Deus, que nós não podemos ser exclusivistas. Nós precisamos ser pessoas como Jesus, andar como Jesus, levar o evangelho de Jesus a qualquer cidade, a qualquer pessoa, porque as pessoas precisam do evangelho de Jesus. Tanto Nicodemos, no capítulo anterior, precisava ouvir de Jesus, conhecer Jesus, como essa mulher também precisa ouvir Jesus. E uma igreja que é movida pela graça de Deus, ela é uma igreja que está em constante movimento, porque ela é movida pela graça do Senhor. Então o Senhor Jesus faz a opção de adentrar em Samaria. Talvez isso fosse escândalo para os mais tradicionalistas, para os judeus mais piedosos, mas Jesus faz essa opção. Diz o texto: assim, chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar. Uma coisa interessante, Sicar é um nome que, traduzido para o português, é casa de bêbados. Ou seja, Sicar era conhecida como uma cidade ou um vilarejo de bêbados, de pessoas que bebiam, de pessoas que viviam na promiscuidade. Jesus vai até essa cidade. Jesus caminha até essa cidade, o evangelho vai até essa cidade, o evangelho chega até essas pessoas. O Senhor, diz o texto, que quando chegou numa cidade chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera ao seu filho José, ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Jesus pede que os seus discípulos, eles se encaminhem até essa cidade, até esse vilarejo, casa de bêbados, lugar de pessoas impuras, pessoas que não poderiam passar nada para o judeu daquela época, pessoas que os judeus, os religiosos da época, não queriam nenhum tipo de contato. Prestem atenção, Jesus pede que os seus discípulos vá à cidade e compre alimento. É interessante porque dentro do intelecto judaico, dentro do pensamento judaico, não se come comida impura, não se come alimento feito por mãos impuras. Olha como que o evangelho é diferente, o evangelho da graça, do favor de Deus, o evangelho que não se limita àquilo que é externo, mas àquilo que é interno, àquilo que é vivo e que gera vida. Jesus já começa a ensinar os seus discípulos e passa a ensinar a sua igreja e passa a ensinar todos os seus seguidores que nós precisamos nos relacionar, que nós precisamos dialogar, que nós não podemos nos fechar em um determinado lugar, porque a vontade de Deus, ela sempre prevalecerá e nada pode calar o Senhor. Os discípulos obedecem Jesus, os discípulos vão até essa cidade, eles vão comprar alimento e meio-dia, diz o texto, Jesus está ali, se assenta ao poço, a mulher samaritana também se achega ao poço. Diz o texto no versículo 7, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Interessante, Jesus pede àquela mulher água. Quando um religioso da época ou dos tempos de Jesus pediria água para alguém que não professa a mesma fé? Você pediria água hoje
para uma pessoa que você julga inferior a você, por talvez não professar o seu credo, Jesus, assentado no poço, quando vê aquela mulher que está sendo movida pela graça de Deus, numa hora onde as mulheres já estavam em casa fazendo alimento, aquela mulher vem até o poço, e isso me leva a crer que agora ela vai começar a fazer a comida dentro da sua casa, fazer a refeição na sua casa para alimentar os seus. Talvez aquela mulher fosse até o poço naquele momento porque não se sentisse tão à vontade com as outras pessoas que ali frequentavam. O que nós sabemos é que tudo está na providência de Deus. Jesus poderia ter pego outros 2 caminhos, mas ele decide passar por Samaria. Jesus poderia ter não pedido aos seus discípulos que fossem até a cidade de Sicar comprar alimentos. Mas naquele momento, Jesus está a sós, porque na agenda de Deus, no tempo de Deus, tinha um propósito. Aquela mulher, como Nicodemos, ela precisava ouvir falar do Evangelho da Boa Nova, do Evangelho que veio substituir o tradicionalismo, a velha religião mecânica, estéril. Esse é o Evangelho. A mulher se achega, não sei o que ela pensou, talvez o que aquele homem, o que aquele judeu está fazendo ali, e Jesus, de maneira muito simples, pede algo àquela mulher. Jesus pede àquela mulher água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Sabe, meus irmãos, existem em nossos dias muitas mulheres samaritanas, homens samaritanos, que não dialogam conosco, que não conhecem a nossa fé, que não conhecem o Senhor ao qual estamos servindo. Sabe por quê? Porque muitas vezes temos tomado e temos caminhado por caminhos da vaidade, caminhos do orgulho denominacional, porque muitas vezes temos nos achado mais santos do que os outros, mais puros do que os outros, mais importantes do que os outros. Nós somos os únicos salvos, e isso fica no imaginário, no pensamento da igreja evangélica moderna de nossos dias. Quantas pessoas que não professam a mesma fé que a nós, e nós não nos relacionamos, nós não nos assentamos como Jesus para um diálogo, para uma conversa, porque estamos repletos de preconceito, de intolerância. Somos intolerantes, muitas vezes, com a espiritualidade do outro e até mesmo com a individualidade do outro. Agora, você vai decidir qual caminho a seguir. Vamos seguir o caminho de Jesus ou o caminho do homem, dos religiosos? O caminho de Jesus é o caminho da vida, é o convite à conversa, é o convite ao dialogar, é o convite à salvação, à libertação, à quebra de todos os paradigmas. Eu quero ser um imitador de Jesus, eu quero seguir Jesus. Jesus começa a dialogar com essa mulher, e ela, como sendo o Senhor um judeu, como sendo o Senhor um religioso, talvez em nossos dias, como sendo você um batista, como sendo você um evangélico, um protestante, você está conversando comigo? Vocês nos acham impuros, indignos, as piores das pessoas. Como você está me pedindo água? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria lhe pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Em Israel existiam 2 tipos de cisternas. Aquelas cisternas que eram cavadas e alcançavam os lençóis freáticos. A água ela estava em constante movimento. Quando Jesus oferece a água viva, ela entende a mensagem de Jesus. Não é um poço de captação de água
de água das chuvas ou dos períodos chuvosos, de uma água parada ou até mesmo com bactérias. Jesus oferece uma água para essa mulher, uma água cristalina, uma água pura, uma água que está em constante movimento, uma água que gera vida. Jesus não nos oferece uma espiritualidade morta, uma espiritualidade cheia de ranço, de bactérias. O Senhor nos oferece uma espiritualidade viva, uma espiritualidade que gera vida, uma espiritualidade que flui do trono da graça de Deus. E ele pergunta para a mulher, olha, se você soubesse quem está lhe pedindo água, você é que pediria água a mim. Só Jesus tem o poder, só Jesus é capaz de nos oferecer a água viva, pois ele é a fonte, a única fonte de água viva. A mulher, no versículo 12, ela indaga, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus responde, quem beber desta água terá sede outra vez. A mulher traz à memória um patriarca, Jacó, e ela traz à sua memória a religiosidade, a espiritualidade antiga, a religião antiga, o tradicionalista, ou tradicionalismo, o ritual, que não tem vida, ele é morto. E as pessoas sempre terão sede. Mas o convite de Jesus não é para viver um rito. Continua a falar externo, mecânico e estéril. Jesus nos convida em nossos dias, hoje, a vivermos uma espiritualidade que ela é viva, que ela gera vida, que ela é fecunda. É isso que o Senhor Jesus nos oferece. As pessoas, como a mulher samaritana, que buscam uma espiritualidade mecânica, externa, sempre terão sede. Mas a espiritualidade, a água que o Senhor nos oferece, a nova espiritualidade, o novo evangelho, gera vida em nós e nos sacia por completo. E aí continua o diálogo da mulher samaritana com Jesus, e Jesus começa a dizer, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. A mulher ainda não está entendendo na sua totalidade a mensagem de Jesus. Muitas vezes nós, em nossos dias, algumas pessoas não entendem a palavra do Senhor no seu todo. A mulher estava querendo apenas saciar um problema físico, um problema temporal, um problema das suas necessidades pessoais. Talvez o que ela desejasse fosse um encanamento, que ela não precisasse mais sair da sua casa e ir ao poço. Muitas vezes, quando buscamos o Senhor, ou quando nos deparamos com o Senhor Jesus através da sua palavra, nós, ou algumas pessoas, como a mulher samaritana, nós estamos querendo resolver apenas o nosso problema momentâneo. Nós queremos resolver o nosso problema pessoal. Nós não queremos mais ter trabalho de sair, de se locomover, de andar. Às vezes queremos receber tudo em casa, né? A comida em casa, não queremos mais sair para comer. É claro, abro um parêntese, hoje muitas pessoas estão fazendo isso nesta semana por causa do Covid-19. Fecho parêntese aqui. Mas muitas das vezes queremos resolver os nossos problemas quando o Senhor nos chama a andar um pouco mais, a ter um pouco mais de visão. No versículo 16, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Quem disse a Jesus que aquela mulher tinha marido? O diálogo não falou sobre o relacionamento dela. Eu não sei quais são os seus problemas, eu não conheço você num todo que está aí do outro lado. Mas o que nós sabemos a partir desse texto e da palavra de Deus é que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Jesus pede água àquela mulher.
E agora Jesus pede que ela chame o marido. Não tem um marido, foi a resposta da mulher samaritana. Disse-lhe Jesus, falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Sabe, meus irmãos, diante do Senhor Jesus Cristo, para que haja um avivamento em nós, para que haja uma experiência verdadeira em nós, para que haja uma conversão real em nós, para que haja vida em nós, a vida de Cristo em nós, nós precisamos ser corretos, nós precisamos ser verdadeiros diante de Jesus. Não podemos maquiar, não podemos ser atores. Nós precisamos ser verdadeiros. Aquela mulher, diante do diálogo com Jesus, ela disse, eu não tenho marido. Talvez se fosse um religioso da época de Jesus, dissesse, ela é uma adúltera, não se pode conversar com ela, essa mulher é impura, é uma samaritana, e além disso é uma adúltera. É uma mulher que está no 5º matrimônio, no 5º casamento, no 5º relacionamento. Mas Jesus não faz isso. Jesus não é grosso. Jesus não é estúpido. Jesus é doce, o Evangelho é doce. É o Evangelho que constrói estradas, é o Evangelho que constrói pontes, é o Evangelho da misericórdia, é o Evangelho do amor. É esse Evangelho que eu acredito. E aquela mulher, diante da boa nova, diante do Cristo, do Filho de Deus, ela diz uma verdade, eu não tenho marido. E Jesus diz, olha, o que você diz é verdade, porque de fato você teve 5 maridos, e agora esse que você convive não é o teu marido. Alguns estudiosos vão dizer que são 5 gerações que se passaram por Samaria e agora encontram o Senhor Jesus. Mas eu levo aqui pelo lado literal. Acredito que aquela mulher estava no seu 5º relacionamento ou 6º relacionamento. E a mulher, diante do Senhor, ela diz, vejo que é profeta. Engraçado que na cidade de Jesus, quando ele não foi reconhecido como profeta, porque ele mesmo diz que o profeta em sua casa, ele não tem valor, fora da sua cidade, fora da sua casa, ele é reconhecido, ele é honrado, até mesmo por aqueles que são excluídos, por aqueles que são tidos como pessoas impuras. E ela diz, vejo que és profeta. Ela não disse, vejo que és religioso, vejo que és um grande teólogo, vejo que és profeta. Porque uma das grandes características de um profeta de Deus é ser boca de Deus, é falar por Deus, é falar o que Deus quer, é falar a verdade. Nossos antepassados, a mulher continua, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Percebam que Jesus toca no problema daquela mulher, ela precisava se converter. Ela reconhece que o marido, a pessoa com quem ela estava vivendo, não era o seu marido. Ela é confrontada pelo Evangelho a mudar de vida, a confessar os seus pecados. Mas ela muda de assunto. Ela começa agora a querer tirar do foco o seu relacionamento, a sua casa, a sua família, e ela começa a querer dialogar com Jesus sobre onde adorar, em qual monte adorar. Jesus, no versículo 21, diz, creia em mim, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus tem procurado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus tem procurado pessoas que adorem o Pai de forma interna, de forma viva e de forma fecunda. Não na velha tradição, não na velha religião falida, mas no novo Evangelho.
O novo evangelho é um convite à verdadeira adoração, a adorar o Senhor. Por isso que hoje eu estou aqui, eu e mais 2 irmãos na igreja. Isso não limita a pregação do evangelho. A mensagem evangélica está saindo aqui da igreja, está chegando aí na sua casa, está chegando aí na sua família. Nós precisamos ser adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, aonde Ele nos levar, seja na cidade dos bêbados, seja em Sicar, seja em Samaria, seja para qual cultura, qual credo for, qual pessoa, povo. O Evangelho, ele rompe as barreiras étnicas, religiosas, culturais, sociais. Ele rompe com tudo isso. Entretanto, existem pessoas querendo construir essas barreiras e nos afastar do outro, das outras pessoas. Mas sejamos como Jesus. Concluindo ou indo para o final, disse a mulher, no versículo 25, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu é que estou falando. Nos versículos 27 em diante, os discípulos de Jesus estão chegando, voltando da cidade. Vem Jesus dialogando com aquela mulher, eles não entendem absolutamente nada. No versículo 28, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao seu povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Messias? Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tinha sede, Jesus tinha fome de fazer a vontade de Deus. Essa é a fome que a Igreja Batista no Guará 2 precisa ter. Esta é a fome que eu e vocês precisamos ter. A fome de fazer a vontade do Pai. A fome, o anseio, o desejo de levar a palavra de Deus para aquele que não professa o mesmo credo que o nosso. Você está disposto? Você está disposto a sentar nas varandas das casas? Você está disposto a sentar nas praças, no seu ambiente de trabalho, na faculdade, nas universidades? Você está disposto, meu irmão, a se assentar com o outro de mãos baixas? Você está disposto a dialogar e, através do diálogo, apresentar Cristo? O Senhor nos mostra para o que viveu e para o que morreu, para cumprir a vontade de Deus. Aquela mulher, impactada pela boa nova, pelo novo ensinamento de Jesus, um ensinamento libertário, aquela mulher vai à sua cidade. Os discípulos tinham ido e só trouxeram aquilo que era necessário para saciar a fome momentânea. Aquela mulher agora, ela é enviada, ela é movida pela graça de Deus, ir à sua cidade, convidar os seus, e todos estão perto de Jesus. E todos são movidos pela graça de Deus. Percebam, Jesus foi movido pela graça de Deus, sendo o próprio Deus, a se assentar e conversar com o diferente, dialogar com o diferente. O diferente, movido pela graça de Deus, é convidado a confessar os seus pecados. E é convidado agora a viver uma nova adoração em Cristo Jesus. Aquele que a mulher, movida pela graça de Deus, agora se torna uma missionária, convida os seus, porque ela sabe falar a língua dos seus. Ela convida os seus para ouvirem Jesus. Olha, o Messias está, eu tenho quase certeza que ele é o Messias, eu preciso da ajuda de vocês. Meus irmãos, as pessoas estão esperando o Messias. Elas estão esperando alguém que se assente com elas, elas estão esperando pessoas que estendam a mão, elas estão esperando pessoas que ajudem a serem tratadas, saradas. As pessoas não estão esperando religiosos com pedras nas mãos, acusadores,
Homens que estão batendo no peito e dizendo que são melhores do que o publicano. O Senhor tem procurado servos e servas, homens e mulheres que sejam verdadeiramente seus discípulos, que levem a boa nova, que sejam movidos pela graça de Deus. E o convite de Deus é que você, eu e que a nossa igreja e todos nós possamos ser movidos pela graça de Deus. No versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Quantas vezes os samaritanos de nossos dias têm nos convidado para estar com eles, estar na casa deles, conversando, exalando o bom perfume, e quantas vezes não temos tido o mesmo posicionamento de Jesus? Jesus ensinou os seus discípulos da sua época: é preciso estar com eles, é preciso estar 2 dias com eles. Nós precisamos estar com eles. Precisamos abençoar essas vidas. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa romper as barreiras da religiosidade e de uma pseudo-espiritualidade. Meus irmãos, seja crente verdadeiro, seja homem, seja mulher que construa caminhos, que construam pontes, seja movido pela graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor seja conosco. Eu desejo a você uma semana abençoada, repleta de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.